Agora eu gostaria de chamar para cá uma pessoa que, apesar de serva de Jesus, ela foi resistindo ao seu chamado, resistindo, até que Deus permitiu que algo pior acontecesse. Para hoje, ela ser essa louca apaixonada pelo Senhor e cumprir o seu chamado tão bem. Eu quero chamar para cá então para uma entrevista muito legal, Carolina Padrão! Tudo bem, Carolina? Tudo jóia, Luciano. Prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. A Carolina que está sentada aqui hoje, ela não era envolvida e fazia o que vivia e fazia há poucos anos atrás, não é isso? Isso mesmo. Mas você já era cristã. Eu já sou convertida há uns 10 anos, 13 anos mais ou menos. Então nós podemos dizer que existe uma diferença entre conversão a Cristo e conversão ao chamado. Eu acho que no meu caso, quando eu aceitei Jesus, eu aceitei o Senhor como meu Salvador, mas eu não o aceitei como meu Senhor, e tem muita diferença, porque Senhor você obedece. Salvador, ótimo, estou salva, posso fazer o que eu quiser, mas Senhor não, Senhor você obedece. E isso só veio com o meu chamado. Então que fique claro para quem está nos assistindo hoje, ter Jesus como Salvador não é a mesma coisa de ter Cristo como Senhor. O corpo de bombeiros apaga o incêndio da sua casa, mas ele não te dá dinheiro quando você precisa. Não. É bem diferente Muito. salvar sua alma e levar você para o céu quando você morrer, de ser dono de todas as áreas da sua vida. Sim. Então vamos dizer que você ia para o céu, Eu mas havia um chamado que você resistia em cumprir. Isso. Você foi recebendo assim convites do Senhor para esse chamado Fui. e por que você foi endurecendo e recusando? Foi o seguinte, em janeiro, eu já era convertida, como eu falei, mas em janeiro de 2012, eu tinha alguns veículos de comunicação em Sete Lagoas, uma revista secular e um jornal que eram muito conhecidos na cidade e na região. E em janeiro de 2012, o Senhor me chamou para fazer a obra dele. Mas eu não quis. Minha família estava ótima, eu tinha 2 filhas lindas, meu casamento estava ótimo, a minha revista era conhecida. Eu não tinha tempo para fazer a obra de Deus. Eu queria fazer, mas eu achava que eu precisava me preparar para isso. E o que eu não entendi foi que eu não tinha que me preparar, o Senhor é que ia me preparar. Mas eu achava que eu tinha que fazer tudo direito, eu fazer, eu. Eu não sabia que era Ele que tinha que fazer. E aí eu não fui, eu não obedeci, Ele me chamou várias vezes, usou vários pastores, vários profetas, e eu não quis, não fui, simplesmente não fui. Então vamos dizer assim que, vamos sintetizar isso o seguinte, você disse não pela condição atual sua correria fazendo o que você já fazia, não te permitia entender como você conseguiria cumprir esse chamado. Eu já estava salva, então eu não conseguia inserir a obra de Deus na minha vida naquele momento. Não cabia. Eu acho que não cabia, é isso mesmo, não cabia. Ai, Carolina, se eu te Não falar cabia. que um monte de gente que está assistindo a gente está mais ou menos assim também. Pessoas que olham para a sua vida e dizem assim, eu não tenho tempo para me envolver, seja na igreja, seja num trabalho missionário. Muita gente, mas é muita, e eu estou falando inclusive de mim. É engraçado que eu estava comentando com a minha mulher ontem, falei, Patrícia, hoje a minha vida é a mais louca que existe. Eu fico muitas vezes sem dormir, sem comer, preguei 8 vezes nesse final de semana, desci no aeroporto, vim correndo para cá gravar programa, mas a minha saúde não fica abalada. E anos atrás, quando eu não cumpria meu chamado, eu não fazia nada e vivia doente. Sabe o que é viver doente? Viver no hospital. Então parece que quando você diz sim para o chamado, vem um superpoder para cumprir esse chamado e você então foi resistindo até que algo teve que acontecer. E não foi nem com você, porque acho que se fosse com você seria mais fácil. Mas foi com esse anjo que está aqui, não é isso? Que é a Dominique. Isso, a Dominique, é verdade. A Dominique, linda demais, não é isso? Conta pra gente o que aconteceu com a Dominique. Eu resisti de janeiro a abril. E aí, e nesse tempo, nesses meses, o Senhor me chamando,
E em abril, eu acho que foi a última tentativa da parte do Senhor. Ele me chamou, porque o que ele queria que eu fizesse era falar dele, era só isso. Era só falar dele, era só mostrar as coisas que ele estava fazendo na minha vida. E eu não fui. Então o Senhor permitiu que a Dominique adoecesse. A Dominique teve uma pneumonia normal, igual qualquer criança tem, só que evoluiu de uma forma muito diferente. Em 3 dias ela teve um derrame pleural, a situação ficou muito séria. Ela precisou ser hospitalizada, passou por 3 cirurgias, ficou 25 dias internada, inclusive UTI. A última das cirurgias foi muito agressiva. Mas no primeiro dia, enquanto ela estava na primeira cirurgia de um hospital público de Sete Lagoas, eu lembro que eu entrei no banheiro da enfermaria, eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu te devolvo a minha filha agora. E você que é pai, todo mundo que está nos assistindo que é pai e mãe, sabe como isso é difícil. É muito. E naquele momento, de verdade, eu entreguei minha filha ao Senhor. Falei, Pai, eu te devolvo a Dominique, eu sei que o Senhor tentou de todas as formas, eu sei que o que está acontecendo não é por causa dela, é por minha causa, e eu te devolvo a minha filha agora, mas se o Senhor permitir que ela fique, eu vou levar a sua palavra ao maior número de pessoas que eu puder. E aí nasceu a revista. Você disse sim para o chamado no meio da dor da Dominique, que não foi uma coisa simples, não. Não foi. No primeiro dia, antes de eu fazer essa oração, a médica tinha virado para mim e falou, olha mãe, nós vamos ver se ela passa de hoje. E isso foi no primeiro dia, ela ainda resistiu 25 dias. E a Dominique, ela tem mania, quando você chama atenção, você fala uma coisa com ela, ela vira para você e fala assim, tá nada. Ela balança assim e fala assim, tá nada. E aí, nesses outros 25 dias, quando os médicos chegavam e me davam o diagnóstico, que estava só piorando, na minha cabeça eu respondia assim, tá nada. Deus já curou, tá nada. Na minha cabeça eu fazia isso. E foi exatamente isso. E quando depois da última cirurgia, que ela foi para a UTI, assim que ela foi desentubada, ela virou para mim e falou, mamãe, eu fui lá no Jesus. Aí foi, Nick? Fui, e eu vou morar com ele. Aí eu fiquei louca. Falei, não, Nick, você já está curada, Papai do Céu te curou, não, vou morar com ele. E ela continuou falando isso muito tempo. Eu acho que o Senhor queria ver a minha fidelidade. Então, a Dominique continuou falando isso uns 3 meses depois, até que um dia, durante um culto, ela, sentada no meu colo na igreja, meu marido do lado com a nossa outra filha, ela virou, papai, eu fui lá no Jesus e eu ia morrer, só que aí o Jesus me curou e agora eu não vou morrer mais. Ela tinha 2 anos e 4 meses. Jesus, meu... Aí, e ela é um pouquinho escandalosa, todo mundo que estava perto ouviu, meu marido aceitou Jesus nesse dia... E aí eu vi que o Senhor é fiel, porque Ele tinha curado lá no primeiro dia, quando eu fiz a oração. Mas deixou o processo acontecer. Sim, e deixou a gente naquela situação até Ele sentir que eu realmente iria obedecer, até Ele ver que, a partir do momento que eu entreguei minha filha, Ele era soberano na minha vida. O Senhor passou a ser o Senhor da minha vida. E aí nasceu, então, a revista Aliança, da qual você é editora-chefe, e que é exatamente o que Cristo queria de você, que você falasse. Contasse sobre o amor dele, com o dom que você já tem, com aquilo que você já fazia. Não é isso? Então hoje, cumprir esse chamado é a sua vida e é o que você faz com tanto prazer. Eu estou aqui lembrando da história de Jonas. É mais ou menos Jonas, assim? Porque eu estou até lembrando que você falou assim com Deus, está acontecendo isso com ela por minha causa, né? Você falou. Sim, foi por minha causa. Quando a tempestade veio no mar, e a Bíblia diz que os marinheiros lançaram sorte, Jonas falou assim, é por minha causa, é por minha causa. Então tem tempestades que vêm porque a gente está dizendo não para o chamado. É interessante que o chamado da gente, para cada um é específico. Ele é tocar, você é dirigir uma revista, eu é pregar para jovens, aquele é interceder, o outro é cuidar de criança, o outro é pastorear uma igreja. Então, a gente precisa descobrir esse chamado. Hoje você está feliz cumprindo o que você, fazendo o que você faz? Muito. Depois que a revista saiu, o inimigo se levantou contra a minha vida de uma forma muito poderosa. Eu perdi tudo que eu tinha. E agora eu vou chorar. Eu perdi a minha empresa, a minha revista secular, meu jornal, todos os meus funcionários. Mas eu ganhei Jesus verdadeiramente. Meu marido pediu divórcio, saiu de casa. Mas eu nem ligo, porque eu sei o Deus que eu sirvo. E assim, Deus tem aberto tantas portas e tem usado a revista de uma forma tão poderosa. Outro dia eu recebi um e-mail de uma moça que desistiu de um aborto por causa de um texto que ela tinha lido. Isso não tem preço.
Isso não tem preço. É maravilhoso demais. Não, não tem preço. A gente não tem controle, é igual o programa. Você não sabe onde você está chegando. É muito grande. É. E, ali, muito. E ela hoje está com a saúde perfeita. Tá. Hoje a Nix está totalmente curada. Graças Totalmente a Deus. curada. Hoje ela tem 4 anos. Eu quero que a gente faça uma oração agora por pessoas que estão assim resistindo ao chamado. Eu queria te dar a mão aqui, me dar a mão, aponta para aquela câmera ali e faça essa oração por pessoas que hoje estão nessa luta de, se eu disser sim pro chamado, o que eu vou viver, como é que vai ser, com que tempo que eu vou arrumar para eu poder fazer o que eu tenho que fazer. Faz essa oração. Senhor, nós nos colocamos na sua presença, Pai, para te pedir pelas pessoas que ainda resistem ao seu chamado, Senhor. Ó Deus. Eu sei o quanto é difícil, Pai, mas o Senhor conhece o coração de cada uma Sim, delas. Senhor. E ainda que elas resistam, Senhor, o Senhor conhece as lágrimas, Sim, o Senhor Pai. conhece as lutas, o Senhor conhece as dificuldades, Pai. E assim como o Senhor fez comigo, Pai, o Senhor vai fazer com que as portas se abram também para essas cada pessoas, Senhor. Pai. Que elas ouçam através da minha vida e vejam, Pai, que não é necessário esperar que as dificuldades cresçam a ponto da gente quase desistir, Senhor. Age na vida dessas pessoas de forma poderosa para que elas entendam que os seus planos são melhores que os nossos, Deus, Pai. faz isso mesmo, Pai. Essa é a oração que nós fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não vou deixar você ir embora, Carolina, sem antes te fazer a pergunta mais difícil. Carolina, nunca é tarde para quê? Para obedecer. Para obedecer. Nunca é tarde para obedecer ao Senhor. É melhor obedecer tarde do que nunca obedecer. Sim. Porque se eu não tivesse obedecido, eu não sei o que teria acontecido. Assim, não que fosse acontecer alguma coisa ruim, mas tanta coisa boa ia deixar de acontecer. Isso é outro aspecto. Com certeza. Nunca Deus é tarde para abençoe. obedecer. Como é que faz para alguém conseguir a revista Aliança? Tem um site, um endereço eletrônico? Sim, a revista ela é de distribuição gratuita. Esse é o propósito que eu fiz com Deus. Qualquer igreja que tiver interesse em receber. A nossa tiragem ainda é pequenininha, mas a gente envia. E quem quiser receber em casa, hoje a gente tem assinaturas no país inteiro. É só entrar no site www.revistaliança.com.br, fazer a assinatura. O valor é só mesmo para o custo do correio e a gente manda para qualquer lugar. Que legal. Deus te abençoe, muito abençoe a família e a revista. Amém. E a Dominique. Amém. Obrigado, meu.